Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Biologia para a Universidade Federal do Paraná. Nossa rotina, eu espero que você tenha feito essa maratona UFPR com o SOST nos vídeos anteriores. E eu quero que você tenha cuidado com evolução para o UFPR 2022. É um tema recorrente. Na última edição, tivemos aquela questãozinha que falava sobre as aves no arquipélago de Galápagos, uma população ancestral e irradiação adaptativa a partir dessa população ancestral e ela dispersando o tipo de bico num determinado tipo de ilha, um tipo de alimento. Então cuidado com os pensamentos evolutivos. Eu convido você a viajar comigo dentro da evolução. Em alguns minutinhos, depois subiremos questões para você ver como já apareceu na UFPR. E aí, sim, você relembrar nesse telencéfalo altamente desenvolvido e brilhar na UFPR 2022. Quando nós falamos em evolução, evolução significa mudança. Mudança. Nós pensamos lá historicamente nos famosos fixistas. Os fixistas defendiam que as espécies não mudavam. As espécies não mudam, onde já se viu, e aí em 1800 e bolinhas nós começamos a pensar em mudança. No século XIX a gente vai falar assim, caraca, as espécies mudam. As espécies sofrem modificações. Então, evolução é sinônimo de mudança. No pensamento maravilhoso de Charles Darwin, descendência com modificações. Percebeu essa palavrinha aqui, ó? Descendência, os filhos dos filhos dos filhos. Nessa ideia de descendência com modificação, a gente vai pensar nos descendentes, óbvio, e eles carregando pequenas mudanças. Se essas mudanças elas são interessantes, são aptas para o ambiente, elas são mantidas. Senão elas são eliminadas do programa. Então a gente vai ter esse pensamento geral para a nossa amiga evolução. Quando nós pensamos em evolução, é comum essa palavrinha aqui, ó. Se a federal for mais para o lado histórico, Charles Darwin, Jean-Baptiste de Carreira de Lamarck, o famoso lamarquismo, o famoso darwinismo nos livros de ensino médio, estão pautados nas adaptações. Segundo Lamarck, os seres se adaptam ao ambiente. E é aquela adaptação voluntária. Formas de vida inferiores que surgiram daquela geração espontânea progridem. Frase como ambiente em mudança altera a necessidade do organismo e esse muda também, ou ele se modifica. Você consegue focar isso aqui, ó, no pensamento lamarquista. Você vai falar SOST, eu vou lembrar lá que eu ouvi falar em uso e desuso dos órgãos. Excelente! Essa ideia do uso e desuso era uma ideia de o ambiente impor uma necessidade. E aí esses seres, a espécie, sofria essas mudanças e se ajustava ou se adaptava voluntariamente ao ambiente. Além da lei do uso e desuso, existia aquela lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Características adquiridas por esse esforço são transmitidas aos descendentes. Então, foco nesse cidadão aqui, o Sr. Lamarck. Ele tem uma importância maravilhosa para a biologia. Ele é o cara que cria esse termo maravilhoso chamado biologia. Mas o Sr. Lamarck tem uma importância que ele rompe com esse pensamento fixista. Ele deixa uma obra escrita mostrando, traduzindo, trazendo esse pensamento sobre como as espécies evoluem, ou seja, como elas mudam. Formas de vida inferiores surgidas numa tal de geração espontânea progredindo. O ambiente mudou, isso força uma mudança naquela população, naqueles indivíduos, naquela espécie, e o organismo muda, se adaptando voluntariamente a essas condições. Então, aqueles exemplos clássicos de
uso e desuso dos órgãos, inicialmente, e depois de transmissão dos caracteres adquiridos. Cuidado com essas frasezinhas para eu ter que pensar em Lamarck. Charles Darwin e Lamarck têm em comum pensar nas ideias de adaptação. Só que a ideia de adaptação do Charles Darwin é um pouquinho diferente. É bem diferente, né? A ideia era que o Charles observava as diferenças entre os seres de uma população. Charles Darwin nasceu em 1809, lembra que de 1831 a 36 ele fez a viagem a bordo do navio Beagle ao redor do mundo, ele foi coletando dados maravilhosos, ele volta para a Inglaterra, faz a leitura da obra de Thomas Malthus e sofre uma influência desse autor do Malthus, naquela ideia de que as espécies vão deixar mais descendentes que o ambiente pode suportar. Por que, Sochi? Porque a ideia era a população humana crescendo em progressão geométrica, enquanto que os alimentos cresciam em progressão aritmética. Então o Darwin pensou isso para as populações naturais, para as espécies no ambiente. Caraca, as espécies deixam mais descendentes que o ambiente pode suportar. Os mais aptos sobrevivem, ou os mais adaptados, e os menos serão eliminados do programa. Claro que isso pode aparecer de diferentes maneiras. Quando nós falamos em seleção natural, essa ideia aqui na obra A Origem das Espécies, mas antes, em 1858, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace publicam um ensaio sobre a seleção natural em 1858. Então, a teoria aí da ideia da seleção natural, a teoria da seleção natural é comum a dois ingleses, Wallace e Darwin. E eu posso traduzir essa seleção natural aqui basicamente como sobrevivência. Obviamente, sobrevivência. Eu preciso sobreviver. E além de sobreviver, eu tenho que focar na minha descendência. Eu tenho que deixar filhotinhos, deixar descendentes. Então, sobrevivência mais reprodução. Alguns autores chamarão de reprodução diferencial. Aqueles que, teoricamente, vivem mais, sobrevivem mais, têm mais chance de deixar descendentes. Então, eles são os mais adaptados. Aquelas espécies que reproduzem mais, que deixam mais descendentes, aí o ambiente atua, ou existe, ou age como o agente seletivo. Os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados seriam eliminados do programa. Foco na missão, ancestralidade comum. Isso aqui também está na obra A Origem das Espécies, publicada em 1859. E Charles Darwin vai falar justamente numa ancestralidade comum, como se a vida fosse ali surgindo como se fosse um tronco de uma árvore. E aí, a partir desse tronco, galhos foram surgindo. E ali nós tínhamos esse pensamento dos ancestrais comuns na formação de novas espécies. Então é óbvio que tem uma história muito louca e legal e bonita sobre esses passos da explicação. Eu fiz um resuminho com situações que a prova pode colocar para você pensar e fazer a associação. Quando nós pensamos aqui nessa ideia de ancestralidade, diferenças de seres na população, seleção natural, a gente estava pensando em Charles Robert Darwin. Então, a gente tem uma importância aqui e um destaque maravilhoso para esse autor. A prova pode citar muito seleção natural. A Federal já cobrou de vocês de várias maneiras, a Federal já foi muito criativa, a Federal já questionou vocês sobre várias coisas. Então eu vou pensar em algumas e outras eu vou avançar um pouquinho pensando na famosa teoria sintética da evolução. Por quê? Charles Darwin não conseguiu explicar de uma forma satisfatória para a comunidade da época como surgiam essas diferenças entre os seres. Charles Darwin foi influenciado pelos pensamentos lamarquistas. A genética do nosso amigo Gregor Mendel vai surgir somente depois. Ela é redescoberta nos anos 1900.
Apesar de Charles Darwin e Mendel ali serem contemporâneos, os trabalhos, as obras científicas deles não se cruzaram. E aí, Sochi? E aí só foi possível isso posteriormente. Nos anos 1910, 20, 30, 1940, nós teremos ali uma junção, uma explicação razoável dessa genética para diferenças entre os seres, casando com o pensamento sobre a seleção natural, com a paleontologia, com outras áreas das ciências biológicas, para a evolução ser explicada pela famosa teoria sintética. E aquela teoria sintética da evolução vai usar muito esse termo aqui, as mutações. As mutações, você sabe que são alterações no material genético. As mutações ocorrem ao acaso. Quando o Sochi coloca ao acaso, significa que elas não ocorrem para adaptar a espécie, a população ao ambiente. Elas ocorrem de maneira casual. Aí vem a federal e fala para você que uma bactéria está ali, um conjuntinho de bactérias, uma população de bactérias, você coloca um antibiótico ali e você força a ocorrência de mutações para ela se adaptar ao ambiente. Não, isso não é o fato verídico e real dos fatos. Simplesmente a mutação ocorre. A dinâmica das moléculas, a influência de fatores químicos, físicos, biológicos, promovem alterações no material genético. Então essa ideia é casual, ao acaso, não para ajustar ou adaptar a espécie ao ambiente. A mutação é uma fonte de variabilidade genética, porque ela vai criar novos alelos. Você assistiu a aula de genética lá atrás? E os alelos são as formas mutantes de um gene. E aí aquelas letrinhas T, A, T, T, G, T, T, A, DNA, e aí trocou uma letrinha 12, eu posso ter ali, uau, novos alelos. E esse alelo expressar um novo RNA mensageiro, expressar depois uma nova proteína e uau, eu tenho uma nova informação. E, obviamente, criando os novos alelos, a mutação é a fonte primária de variabilidade genética. Se a federal, por exemplo, pensar no vírus causador da Covid-19, um vírus de RNA, um vírus que tem uma dinâmica muito loucaça nessa sua molécula de RNA. E as mutações geraram as novas linhagens a partir das primeiras variedades ou cepas que foram descobertas do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Então a mutação cria novas informações ali, mas a dinâmica ocorre ao acaso. Cada vez que nós deixamos o vírus se multiplicar mais e mais e mais em hospedeiros humanos, a gente vai dando chance para essa dinâmica das moléculas criar novas combinações. E aí novas proteínas ou mudanças lá na proteína spike ou em outras ali para entrada, para saída, para eficiência na replicação do vírus. E isso ocorre ao acaso. Então as mutações vão promover essa diversidade, a formação de cepas do vírus, e isso nos preocupa muito. Quando eu foco na ideia de evolução, se uma variável ou uma variante do vírus ela é mais reprodutiva, ela tem mais chance de deixar descendentes. Deixando mais descendentes, ela tem mais chance de encontrar células hospedeiras e assim de se fixar numa determinada população. Então um vírus, uma variável, uma variante do vírus tem maior capacidade reprodutiva, muitas vezes vai superar outra variante que estava ali na população humana. Se as vacinas conseguirem ali conter, o nosso sistema imune for treinado, o vírus entrar, dar uma multiplicadinha ali, mas não ser muito agressivo, não matar o hospedeiro, ufa, estamos conseguindo controlar. Senão, pode ser extremamente prejudicial. Então, cuidado e faça esse pensamento aí com essas condições. Tá? Quando nós pensamos na evolução de uma maneira geral, a teoria sintética também traz o pensamento do isolamento reprodutivo. O isolamento reprodutivo, ele vai interromper o fluxo gênico.
aquela capacidade da população cruzar entre si e gerar novos descendentes. Então, interrupção no fluxo gênico. Quando você tem essa interrupção no fluxo gênico, a população vai deixando de cruzar entre si, os indivíduos vão deixando de cruzar entre si. E aí eu tenho estabelecido aí um isolamento reprodutivo. E aí, consequentemente, eu terei a formação de novas espécies. E a prova pode falar para você que você tem uma tal de especiação. Se essa especiação ocorre no mesmo ambiente, ela era chamada de simpátrica. Se a prova da Federal falou que veio um riozinho, veio uma montanha, veio uma cordilheira e separou a população, aí você tem um isolamento geográfico, uma barreira geográfica que separou a população, e aí você vai ter uma especiação chamada de alopátrica, que ocorreu em ambientes diferentes. Teve uma barreira geográfica, teve um rio, teve uma cordilheira, uma montanha que separou as populações. Uau! Alopátrica, em pátrias, em ambientes diferentes. Mas teve um isolamento geográfico e depois teve um isolamento reprodutivo. Especiação alopátrica. Especiação simpátrica no mesmo ambiente. Então eu não tenho isolamento geográfico, somente o reprodutivo. Pelo menos em teoria, isso é possível. Então a prova vai focar geralmente em ambientes diferentes, com barreiras, com rios, com cordilheiras, para isolar as populações. Então eu estou um pensamento na interrupção desse fluxo gênico e a especiação significa a formação de novas espécies. E se a Federal caminhar um pouquinho mais para especificar seleção natural, aqui embaixo você vai lembrar que existe uma seleção natural chamada de seleção natural do tipo direcional. E a seleção natural do tipo direcional, como o nome sugere, ela direciona. Ela vai favorecer um dos fenótipos extremos. O uso de antibióticos. Usei o antibiótico, eliminei as bactérias menos resistentes e mantive as resistentes. Um exemplo de seleção direcional. Show! Agora, eu tenho uma seleção chamada de estabilizadora. Estabilizadora. Ela vai selecionar o fenótipo intermediário. O fenótipo intermediário é selecionado na seleção estabilizadora. Regiões onde a malária é endêmica, vai acontecendo frequentemente. E o alelo para anemia falciforme. Então, por exemplo, no continente africano, existe o predomínio dos indivíduos heterozigóticos. Szão, Szinho para esse alelo da anemia falciforme. Então, você seleciona aqui os indivíduos heterozigóticos ou fenótipo intermediário. E existe uma seleção chamada de disruptiva ou diversificadora, que ela vai selecionar os dois fenótipos extremos. No ambiente lá tem aves que têm o bico maior, um bico pequenininho e um bico médio. As aves que têm bico maior conseguem se alimentar de sementes maiores, que têm bico menor de sementinhas menores. E as aves que têm um bico médio, elas não conseguem ser eficientes para competir com a semente maior e nem para comer a semente menor. E com o tempo elas vão sendo eliminadas do programa. Ter um bico médio aí não é vantajoso. Então eu seleciono um extremo, bicos pequenos, bicos grandes. E falo, cara, eu estou selecionando os dois fenótipos extremos. Isso é uma seleção disruptiva. Vai subir o gráfico aqui para você. E nesse gráfico que subiu aí, você tem os três tipos. Professor, pode cair em gráfico? Pode. Foco na missão, nos tipos de seleção natural. Você vai falar, por que o gráfico está mudando ou tem essas variações? Por causa do tipo de fenótipo sendo selecionado. Na seleção direcional,
um dos extremos é selecionado. Na seleção estabilizadora, o fenótipo intermediário, ou o heterozigótico, se eu pensar no genótipo. E na disruptiva, os dois fenótipos extremos são mantidos, ou o azão e o azinho, e o do meio é eliminado. Então, nós temos tipos de seleção natural. Professor, falou das mariposas de Manchester. Mariposa clara, mariposa escura numa época, quando tinha poluição, a mariposa predominante é escura. Não tinha poluição, era clara. Eu estou selecionando um dos extremos. Então a seleção é chamada de direcional. Geralmente essa é a que mais cai, mas foco na missão no gráfico aí, para você ter em mente também esses gráficos sobre os tipos de seleção natural. Então esse é o meu pensamento aqui teórico e eu vou subir 3 questões aí com você para a gente ver como a federal já cobrou e eu vou dando aquela aprofundada também em alguns termos. Fica ligado, vai subir questão. Teste número 1 na tela para você, meu ser de luz. Quanto aos fatores responsáveis pela ocorrência da evolução nos seres vivos, é correto afirmar. Letra A, a mutação gera diversidade nas populações e a seleção natural a reduz. B. A deriva genética é imprescindível para a geração de diversidade nas populações. C. Sem a seleção natural e a deriva genética não ocorre diversidade entre os seres vivos. D. A migração genética não pode ser responsável pelo aumento da diversidade nas populações. E E. A mutação aumenta a diversidade nas populações e a migração genética a reduz. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Letra A, a mais bonita da UFPR, meu ser. Eu espero, minha querida, meu querido, que você esteja focado e que a letra A, a mutação gera diversidade nas populações? Perfeito. E a seleção natural a reduz? Perfeito. Então na população eu tenho um azão. Na população eu tenho um azinho. E aí eu tenho azinho, sorte. E aí, o que aconteceu? SN, seleção natural. E aí sobreviveram os indivíduos azinho. O que aconteceu com a variabilidade genética? Ela foi reduzida. Então a mutação gera variabilidade. Só vai ocorrer seleção natural se eu tiver variabilidade genética na população. Nós falamos que a variabilidade genética é o combustível da seleção natural. Então só vai rolar seleção se existir variabilidade genética. E aqui eu tenho variabilidade, a seleção natural atuou e reduziu a variabilidade genética. Por favor, seleção natural reduz variabilidade, mutação gera variabilidade. Você vai falar, sorte, eu lembrei do crossing over, eu lembrei da segregação independente lá. Eu vou falar, sim, meu anjo, isso vai misturar os novos alelos na população. Quem criou os alelos foi a mutação. E aí o crossing, e aí a segregação independente misturam eles na população. Tudo bem? Mutação, crossing, segregação independente, tudo isso contribui com variabilidade genética na população. Mas quem criou os novos alelos foi a mutação. Então a letra A está maravilhosa. Por que a B está errada? A deriva é imprescindível para gerar diversidade? Não é a deriva. Teoricamente, nós teremos a mutação como a forma de criar novos alelos. A segregação, o crossing, de misturar. Falso. Mas puxa uma palavrinha ali, ó. Deriva significa o acaso. Acaso. Lembra aquela ideia do tsunami, dos incêndios, de uma alteração ao acaso na frequência dos alelos de uma população. Ah, mas apareceu o equilíbrio de Hardy-Weinberg. A frequência do alelo azão é 0,6, a do azinho é 0,4. E passaram 100 anos, a frequência do azão se manteve 0,6 e do azinho 0,4. Mais 100 anos, a frequência do azão 0,6 e a frequência do azinho 0,4. Mais 100 anos, nunca muda a frequência dos alelos SOS. Significa que a população não está em evolução. Se ela está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, não tem mutação, não tem seleção natural, não tem migração, não tem deriva, não tem acaso.
Então a frequência dos alelos se mantém constante na população. Se a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, não está evoluindo. Agora, se mudaram as frequências dos alelos, mudou a frequência do alelo da população, aí a população está em evolução, tá bom? Então, por favor, deriva acaso. Isso sim pode alterar a frequência dos alelos na população. Por que a C está equivocada? Sem a seleção natural e a deriva genética não ocorre diversidade entre os seres. Seleção e deriva reduzem variabilidade. Seleção e deriva reduzem variabilidade. Seleção e deriva reduzem. Mutação cria novos alelos, gerando variabilidade genética. Crossing over, segregação independente, misturam os alelos, gerando variabilidade. Então, equivocado também. D de dado. A migração não pode ser responsável pelo aumento da diversidade? Você risca aquele não, porque a migração, ela pode sim. Lembra lá daquela ideia da ecologia? Aí a migração, a saída, a imigração, a entrada. Vamos fazer de conta que entra mais indivíduo aqui. Nessa população só tem azinho. E de repente entra azão. De repente entra de outro ambiente o azinho. E começa a ter misturança de novo aqui. E daí a seleção natural atuando aqui. Então a migração, ela permite essa movimentação. Então é errado. Risca o nãozinho. A mutação aumenta a diversidade nas populações e a migração genética a reduz. Não, se eu pensar na entrada, eu não tenho redução. Então a migração, ela vai permitir também um incremento, ela vai também contribuir com variabilidade, com a entrada de novos genótipos ali nessa população. Então, por isso tá equivocado, tá bom, meu povo? Cuidado que às vezes aparece evolução junto com ecologia. Junto com lá, obviamente, a genética, e eu falei no equilíbrio de Hardy-Weinberg, e se a frequência dos alelos se mantém constante, a população não está em equilíbrio. Questão 2 na tela. Uma grande população de insetos de uma determinada espécie é submetida a um dado inseticida por um período prolongado de tempo. Como consequência, os indivíduos sensíveis ao inseticida morreram e os resistentes a ele sobrevivem. A respeito da seleção natural, a atuante nessa população considera as seguintes afirmativas. Por promover o aumento da ocorrência das mutações de resistência ao inseticida, a seleção natural direcional ajustou a frequência dos insetos resistentes. 2. Geração após geração, a seleção natural estabilizadora promove o aumento da ocorrência de mutação na resistência ao inseticida. 3. Insetos resistentes ao inseticida aumentam de frequência, geração após geração, pela ação da seleção natural estabilizadora. A seleção natural direcional favorece os insetos resistentes ao inseticida, que irão aumentar de frequência geração após geração. Assinale a correta. Vem pra cá com a sorte. Questão 2, o item 1 é um item falso. Ele nos fala, por promover o aumento da ocorrência das mutações ao inseticida, a seleção natural direcional ajustou. Eu te pergunto, a seleção natural aumenta as mutações? Não, porque a mutação ocorre ao acaso. A seleção natural atua, como o nome sugere, selecionando. E ela não vai influenciar nessa mutação. Então isso é miguezinho. O item 2. Geração após geração, a seleção natural estabilizadora. Você tá ligada que resistente e não resistente. Insetos resistentes são mantidos e não resistentes eliminados. Essa seleção não é estabilizadora, ela é uma seleção direcional. Então está miguezinho. O item 3 também é um item falso, então. O que ele fala lá? Insetos resistentes ao inseticida aumentam a frequência, geração após geração, pela ação da seleção natural estabilizadora. Não é estabilizadora, meu lindo, minha linda. É direcional. Então é miguezinho da UFPR. Questão 4, está escrito lá para você.
A seleção natural direcional favorece os insetos resistentes ao inseticida, que irão aumentar de frequência geração após geração. Descendência com modificação. A tendência, assim, eles são mais adaptados às condições e eles vão sobreviver por mais tempo. Então, somente a letra A, somente o item de número 4. Alternativa A de a mais bonita. Aqui era a alternativa A de a mais bonita também. Então, muito cuidado com o FPR e esse assunto aqui, tá bom? Ele citou estabilizadora. Quando que é estabilizadora, sorte? Quando favorece o heterozigótico, o fenótipo intermediário. A seleção natural, lá na época do Charles Darwin, atuava nesses fenótipos. Depois, com o advento da genética, a gente viu que atuava nos genes, né, com o tal do genótipo. E aí, hoje, a biologia pensa, obviamente, tanto no fenótipo quanto no genótipo. Então, muito cuidado, tá, gente? Cuidado com tipos de seleção natural e cuidado com esses detalhezinhos de cada uma delas e da ideia da seleção natural. Professor, mas o inseticida não induz as mutações? Não. O antibiótico não induz as mutações? Não. As vacinas não induzem as mutações? Não. Quanto mais um vírus se multiplicar nas célulazinhas, mais chance eu dou para esse acaso de ocorrência das mutações. Então fica ligado, por favor. Questão 333 na tela, foi da UFPR. E olha o texto para você pensar e refletir. Considere duas populações de uma espécie de mamífero. Na população 1, os animais têm coloração de pelagem clara e habitam ambientes de campo aberto. Na população 2, eles têm uma coloração escura e habitam ambientes de floresta densa. O gene F é responsável pela coloração da pelagem nessa espécie de mamífero. O alelo F completa a dominante, confere coloração escura e Fzinho recessivo, coloração clara. Nesse sentido, a seleção natural sobre as duas populações é do tipo: letra A, direcional, a favor da pelagem escura, o que deve levar à extinção da população 1. Disruptiva, favorecendo os heterozigotos, o que pode levar à especiação. Disruptiva, desfavorecendo os héteros. Direcional, favorecendo apenas os homozigotos FF das duas populações. Estabilizadora, com os héteros, Fzão, Fzinho, igualmente adaptados aos dois ambientes. Disruptiva, o que pode levar à extinção de ambas as populações. Vamos lá, cortou para mim. Questão 3, FF, você tem uma condição de população com a pelagem escura num campo, numa floresta densa. Fzinho, população com pelagem clara. Eu te pergunto, quantos fenótipos eu estou selecionando aqui? Qual é o gráficozinho, só acha? Opa, o gráficozinho aqui, ó. Fzão, Fzinho e o Fzinho. Deu ruim pro heterozigótico. Eu estou selecionando os dois extremos. Então, essa seleção é chamada disruptiva ou diversificadora. Letra A, direcional, sem chance. B, disruptiva, desfavorecendo aos héteros, o que pode levar à especiação. Pode passar centenas de anos, milhares de anos, sei lá, tempo e tempo. E aqui eu tenho uma nova espécie no campo e uma outra nova espécie na floresta densa. A D estabilizadora, a C direcional não é, D estabilizadora não é, E disruptiva, o que pode levar à extinção. Não, porque ele está falando que está dando boa para a galera na floresta e para a galera no campo aberto. É B de biologia, meu ser de luz. Cuidado, eu espero novamente ter contribuído com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like se você gostar, sua dúvida o mais rápido possível, sorte responde você. Se não assistiu às aulas anteriores, assista para você mandar bem e brilhar na UFPR 2022. Um abraço a todos, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e bons estudos, meu povo!